Olá, na aula passada a gente deu uma overview, na verdade, de um projeto que nós já estamos nele desenvolvendo para complemento daquele que é o que nós estudamos ao longo desta sessão, na verdade, de introdução ao Custom Tech Inter. E desta feita, vamos agora aos primeiros passos, onde nós vamos desenvolver, vamos fazer o quê? Vamos fazer as nossas importações, vamos criar nossa janela principal, vamos trabalhar com os modos de aparência e dimensionamento da nossa janela. Então, essa aula é de mão na massa, certo? Então, não vou aqui estar falando muito, vamos diretamente à nossa tela onde vamos criar o nosso código. Primeiramente, aqui vou começar com importações, certo? Vou comentar aqui, primeiramente, importações. Importações. Vou criar aqui nossas importações, aonde nessas importações vamos primeiro começando a importar o próprio Custom Tech Inter, certo? Até porque é a única biblioteca que nós vamos usar. Então, se você ir na documentação, por exemplo, vai encontrar eles importando o TK Inter, vai encontrar eles importando do TK Inter importando o Message Box, que nem vamos usar, na verdade, ao longo do projeto. Se houver necessidade, vamos importar, mas por agora, simplesmente, vamos importar o nosso próprio Custom Tech Inter. Então, vamos dizer aqui, import, certo? Import Custom Tech Inter e vamos lhe apelidar aqui de S7K para diminuirmos o nosso código, na verdade, para não estarmos toda hora a escrever Custom Tech Inter, Custom Tech Inter, certo? E a próxima coisa que nós podemos criar, ou vamos fazer agora, vamos basicamente criar a nossa janela principal e atendendo ou entendendo que nós vamos trabalhar, conforme eu vinha dizendo, com programação orientada a objeto, e nós já fizemos isso por várias vezes ao longo desta sessão ainda, deste curso. Vamos agora criar a nossa classe. Então, vou aqui comentar classe principal da app, certo? Classe principal da aplicação. Então, vou dar aqui, esta classe vou dar nome de app mesmo, então vamos aqui definir classe no Python, vou dar nome de app, classe tem que ter a letra inicial maiúscula, isso já é sabido, e do Custom Tech Inter vamos importar o CTK, que é a nossa janela que nós precisamos trabalhar com ela. Então, vamos dizer aqui CTK.CTK. E disto colocamos aqui dois pontos e vamos aqui definir a nossa função init. Então vamos aqui definir a nossa função init. Vamos definir a nossa função init, onde nesta função init simplesmente pegaremos o self e nesta função init também depois teremos o nosso super. Vamos ter o nosso super, onde neste super também depois pegaremos o nosso init, que ficará também assim, desta forma. Feito isto, agora podemos rodar a nossa aplicação. Para rodar a aplicação é simples, nós podemos chegar cá embaixo. Primeiramente temos que instanciar a nossa app, então vamos dizer aqui app vai receber uma instância da classe app, certo? Então estamos a instanciar a nossa classe app para esta variável app, programação orientada a objeto. Temos um módulo aqui falando a respeito destes assuntos. E a segunda coisa, podemos rodar app.mainLoop, certo? Assim que nós colocamos ponto, ele consegue ler que temos aqui a função mainLoop que serve para rodar simplesmente a nossa janela. Então, vou aqui rodar com running debug, que vai me permitir ou vai me facilitar eu estar rodando de forma contínua cá, sem precisar fechar. Então, vamos rodar essa nossa aplicação para vermos o que temos até agora. Ok, ele já está aqui, já correu, já tem a nossa janela cá, certo? Já tem a nossa janela cá aberta, como você pode ver. Temos aqui a nossa janela já criada. Então, tendo a nossa janela criada, podemos já agora começar a trabalhar com assuntos como modo de aparência, certo? Vamos definir em modo de aparência basicamente o que nós falamos. Primeiramente, vamos definir o tema que nós vamos usar. Também vamos definir o modo padrão que nós vamos usar. Nesse caso, que pode ser o System, pode ser o Dark, pode ser o Light. Então, vamos definir essas duas coisas. E como nós falamos, para você definir essas duas coisas, não deves ou não se define dentro da classe app. Nesse caso, a classe app está instanciando, ou seja, está pegando como herança a classe CTK, e a classe CTK é a classe de janela principal. Então, nós trabalhamos isso com a própria biblioteca, como nós já falamos enquanto estávamos nessas nossas aulas. Se não estou no erro, na segunda aula que nós falamos em modo de aparência, ou na terceira aula desta sessão. Então, você pode voltar aí para ver isto ou pode continuar aqui para nós conseguirmos descer ainda na profundidade a respeito desse assunto. Ok, no Custom Tech Inter, por exemplo, vamos pegar aqui CTK,
certo? CTH que está a referenciar o nosso custom TechInter, cá, ponto, certo? Nós queremos setar aqui primeiramente o modo de aparência, então vamos aqui set appearance, certo? Então temos aqui appearance mode, e neste appearance mode, que é uma função, colocamos ele entre parênteses, o que é? O nome do modo. Temos 3 modos, certo? Vamos aqui colocar. Temos aqui primeiro, fui comentar, temos mods. Vou colocar aqui, primeiro temos o system, certo? System, que geralmente é o standard, certo? Que é o standard. Temos também o modo, temos aqui, para além de system, isso aqui até que vou deixar isso entre aspas mesmo para ficar um pouco mais claro. Vamos cortar aqui, vamos colar cá. Ok. Temos system, que é standard, temos o dark e temos também o light, certo? Temos também o light. Então, esses 3 modos que nós temos cá, você pode estar usando qualquer um deles cá dentro desta função em forma de string mesmo. Então, geralmente ele já vem por padrão o quê? Em system, certo? E ele vai usar o tema do sistema. Nesse caso, já falamos que isso funciona melhor no Windows. Até agora, ainda não implementaram para Linux. Então, se ele funciona melhor em system, vamos deixar aqui em system. Podemos deixar em system, podemos deixar em light. Vou deixar em light, na verdade, para vermos a diferença por agora, mas depois vamos deixar ele no modo, na verdade, escuro, para conseguirmos ter um ambiente muito melhor. Se eu atualizar aqui a minha janela, por exemplo, certo? Se eu atualizar aqui a minha janela, podes ver que ele já vai trazer o modo claro aqui na minha janela. Podes ver que já está claro, certo? Por quê? Porque ele já está a pegar o modo de aparência cá que nós pegamos. Então, vamos comentar aqui para estar mais claro o nosso código e aprenda a comentar seus códigos para melhorar, na verdade, o uso dela, a praticidade dela ao longo dos tempos. Talvez você vai passar um ano sem mexer neste código ou no código que você vai desenvolver. Quando chegar lá no outro ano, você vai entender basicamente o que está a acontecer em cada parte do código, certo? Então vamos comentar aqui modos, vamos colocar aqui modos de aparência. Modo de aparência, certo? É basicamente isso que nós vamos tratar aqui. Para além disso, vamos também setar o nosso tema padrão. Nesse caso, nós falamos que temos também 3 temas, certo? Vou comentar aqui. Temos temas, nesse caso, como temas. Temos como temas o blue, na verdade, que é o azul. Blue, que basicamente é o padrão, nesse caso, que é o standard. Temos também cá o tema green, ou blue dark, nesse caso o green também. Temos o green. E temos o blue dark, certo? Temos o dark, vamos aqui comentar. Temos aqui o dark blue. Então, são esses 3 temas disponíveis dentro do Custom TechInter, certo? Ao longo do desenvolvimento deste projeto aqui, vamos alternar entre eles 3, porque se alternarmos agora, não vai ter nenhum efeito. Por quê? Porque não temos nenhum widget ainda dentro da nossa janela, certo? A nossa janela ainda está vazia, está limpa, certo? Conforme você pode ver, a nossa janela está limpa, então não vai criar nenhum efeito. Vamos esperar termos alguns widgets dentro da nossa janela e vamos alternar entre esses 3 modos. Mas para criar eles, ou para criar essa alternação, é bem simples. O que vamos fazer? Vamos pegar primeiro também por CTK, certo? CTK, ponto, aqui é set, certo? Set default color theme, certo? Set default color theme. Então, neste caso, também é uma função onde ela recebe uma string, certo? E essa string pode ser entre blue, green ou dark blue. Ou você pode criar o seu próprio tema, depois chamar cá, certo? Isto vamos ver também ao longo dos próximos projetos que nós vamos desenvolver. Vamos criar nosso próprio tema com as nossas cores e vamos chamar ela cá no default color theme. Então, vamos colocar aqui o blue, que já vem como padrão, certo?
ou podemos colocar aqui o dark blue, certo? Então, só para diferenciarmos. Basicamente aqui já setamos os nossos modos de aparência. E a outra coisa que nós vamos fazer cá nesta aula é configurarmos, na verdade, as nossas janelas, a dimensão da nossa janela, por aí vai. E as nossas configurações todas, atente que a nossa aplicação toda, ela estará centrada nesta nossa função, nesta nossa classe. E se está centrada nesta nossa classe, atenção aqui, o que eu vou explicar aqui vai ser algo muito importante, uma componente muito importante. E se vai estar centrada nessa nossa classe, você tem duas formas de criar esta aplicação. Por exemplo, vamos aqui, vou te mostrar duas formas. Você pode criar ela diretamente cá nesta função init. E esta função init para que serve? Ela é iniciada sempre que esta classe vai ser iniciada. Automaticamente será executado tudo que está interligado a esta nossa função init. E é o que não está na nossa função init, ou poderá ser chamado se alguma coisa que está dentro desta função init for chamado, ou nesse caso, dentro desta função init podemos ter um botão, que quando clicamos este botão pode chamar uma função que está fora deste init. Aí sim ele poderá ser acionado. Do contrário, não tem como ser acionado esta outra função. Então, isto aí tem que estar muito claro e vou colocar aqui um exemplo muito prático. Por isso que você não deve pular nenhuma aula, talvez algumas coisas você não vai conseguir entender na outra aula sem você compreender, certo? Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui é o seguinte. Se eu, por exemplo, quero configurar como tema, certo? Como título da minha página, aqui posso vir e dizer self, estou a pegar o que? Estou a pegar o nome desta classe. Esta classe, nesse caso, ponto title, certo? Self.title, pode ver que é self.title, ele já leu, que é uma função. E nesta função nós passamos simplesmente uma string, o nome do título, certo? Nesta função passamos uma string, que é o nome do título. Vou dar aqui o nome de minha aplicação de profundidade. Profundidade, certo? Este é o nome da minha aplicação. Se eu rodar isto, pode ver que claramente vai rodar. E temos aqui já minha aplicação de profundidade, certo? Então, mas do contrário, por exemplo, eu posso pegar este self, encostar ele mais para cá. Pode ver que automaticamente ele já reclamou, quer dizer que ele não está a reconhecer, não tem uma classe. Esse self, não sei o que você está referenciando deste self, certo? Então, você tem esta forma de trabalhar. Eles têm que estar indentados dentro da classe init. Perdão, da função init. Mas você pode criar a sua própria função. Por exemplo, eu posso vir para aqui e definir uma função. Vou colocar aqui def. Vou dar esta função o nome de window, certo? Config. Vou dar mesmo do window config. Certo? E tenho que passar aqui o self, que vai referenciar que está dentro desta classe. Então, este window config, ele tem lá dentro simplesmente o que é? O título da minha aplicação, certo? Então, atenção aqui, quando eu rodar esta aplicação já agora, certo? Quando eu rodar essa aplicação já agora, ela não deu nenhum erro, certo? Não deu nenhum erro, tudo correto, tudo está correto. Mas pode ver que este tema que nós colocamos lá, ele não buscou, ou ele não pegou. Mas você pode dizer, não, você não colocou como return, como sei lá o que. Posso colocar aqui, por exemplo, return. Return, por aí vai. E atualizo de novo, certo? Automaticamente também não está a rodar. Então, o que acontece dentro do Python, por exemplo, para você conseguir entender este conceito de classes? O que acontece aqui é que para esta classe, para esta função ser lida dentro da classe, não basta simplesmente ser declarada, certo? Ela precisará ser colocada ou ser alocada dentro da função init, que é a função que roda sempre que a classe é iniciada. Então, para ela funcionar, o que basicamente tinha que se fazer é self.window config. Perdão, window config. Certo?
Windows Config. Isto rodando agora, podes ver que está cá, minha aplicação de profundidade. Por quê? Porque assim que a classe está sendo iniciada, logo a função init foi iniciada. Dentro da função init temos uma função sendo chamada e automaticamente nós podemos conseguir carregar essas todas coisas, certo? Então, esta é a forma que você tem de conseguir trabalhar tecnicamente com assuntos de funções dentro de classes, certo? Então, nós podemos deixar até este nosso código assim, para estar mais organizado, na verdade, e pode ver que a documentação você não encontrará assim, você encontrará isso diferente. E vamos aqui setar também a próxima coisa, dentro ainda da configuração da nossa janela. Aqui podemos comentar até. Ok, vamos lá. Vamos lá comentar aqui, comentar, vamos lá. Configurações. Configurações da janela. Configurações da janela, certo? Então, a outra coisa que nós vamos configurar aqui é a geometria inicial, certo? Pode ver que quando nós rodamos esta nossa aplicação, ela começa muito, mas muito pequena, muito fina, certo? Com uma tela muito fina. Então, inicialmente, esta aplicação não está pensada para começar assim. Você pode determinar a sua aplicação conforme você quer, conforme o conteúdo que está lá. Mas esta aplicação, por exemplo, ela está definida para começar de self, ponto aqui, geometry, e vou colocar aqui a geometria inicial. A geometria posso fazer de duas formas, mas o que é importante aqui é que o que entra cá dentro é string, certo? O que entra cá dentro é string. Você pode colocar, por exemplo, este tinha uma aplicação de 1100, certo? 1100 x, certo? Você tem que colocar 1100 x e você pode ver que ele já está a vermelho. Por quê? Porque ele espera, na verdade, uma string. Pode ver aqui, geometry, string, str. Tipo dele é str, então tem que ser uma string. Então, entre aspas, vamos colocar aqui 1100 x, sempre tem que existir esse x, que temos 580. É a geometria inicial desta aplicação que nós estamos a desenvolver, na qual ela foi pensada para alocar todos os widgets, certo? Então, rodando aqui, pode ver que já está tudo ok na nossa tela. Está tudo bem bonito e a nossa janela ela inicia assim como está iniciando. Vou colocar aqui por 600. E a outra coisa que eu quero, na verdade, fazer aqui nesta nossa aplicação, mas vou fazer talvez ao longo do tempo, vou aqui rodar novamente. Eu quero impedir, certo? Eu quero impedir que o usuário ele possa diminuir esta janela, certo? Eu quero criar a minha aplicação no sentido dela iniciar assim. Tudo que o usuário pode fazer é aumentar essa janela, mas diminuir ela não pode, certo? Então, aqui posso definir simplesmente com self pontos min size, certo? Min size, nesse caso, vai entrar também dois parâmetros. Nesse caso, temos width, que é inteiro, temos também height, que é inteiro, certo? O VS Code ele te ajuda aqui, você pode estar lendo cá mesmo. Então, vamos colocar aqui o nosso width. O width vai ser de quê? Inteiro. Então, o mínimo width, por exemplo, que vamos ter é desta janela mesmo, que é o 1100, que é a largura. E o mínimo height, que é a altura que vamos ter, vamos deixar ele em 600. Menos que isso, não vamos deixar com que o nosso usuário faça, certo? Há certas aplicações que você já viu por aí que são assim mesmo, menos que o que eles definiram você não pode conseguir usar. Então, atualizamos aqui a nossa aplicação, o que vai acontecer? Já agora, quando chegarmos aqui, não vamos conseguir diminuir, certo? Você pode experimentar aí no seu computador, verás que você não vai conseguir diminuir a sua aplicação, mas nós podemos aumentar ele, certo? Se nós pegarmos aqui para aumentar, normalmente nós podemos aumentar, mas chega até no 1100, ele já não diminui. Aumentar, podemos aumentar, certo? Isto para evitar com que a nossa interface ela seja quebrada pelo nosso usuário. E atente que eu consegui até, por exemplo, pôr por 1100, porque a minha tela ela é de 1900 alguma coisa, certo? Mas algumas telas são de 720, por aí logo esta interface já caberia toda a tela. Então, atente por isso aí. Eu só trouxe aqui como um exemplo, não que você precisa definir mesmo a esta altura. Você está usando um computador que é de
1200, talvez é um computador de 720, 900, por aí vai. Então, coloque uma interface que se adapte àquilo que você deseja fazer, certo? Então, só coloquei aqui exemplo para você entender como é que pode impedir o usuário, nesse caso, de diminuir a tela. Também podemos impedir o usuário de aumentar a tela, isto aí é sabido. Podemos impedir também o usuário de fazer resizable, nós já vimos isso aí, certo? Você pode visitar as aulas anteriores, você irá conseguir ver. Mas para agora, configurações que nós queremos nesta nossa aplicação são só essas, certo? Então, estas coisas que nós falamos eram do objetivo da nossa aula 2. Para fecharmos aqui, tem uma coisa muito importante que o Python faz. Então, esta nossa aplicação, se nós chamarmos ela de um outro módulo, ela vai ser rodada tudo que está aqui, mas nós queremos impedir com que quando a pessoa importa esta nossa aplicação, consiga rodar ele completamente como uma janela. Para nós impedirmos isso, o que nós vamos fazer? Vamos dizer aqui if, você já ouviu este de if name, certo? If name, se for igual, entre aspas, main, 2 pontos. Nesse caso, agora é onde nós vamos colocar isto com o nosso tab para indentar, para ele começar a funcionar. O que está a acontecer aqui? Basicamente, para que serve este aqui? Este aqui serve, não... vou comentar aqui, rodar esta janela somente quando este módulo for executado, certo? O que estou a dizer aqui basicamente é o seguinte, estamos aqui a usar a programação orientada a objetos, não só, temos aqui um módulo, certo? Temos aqui um módulo que eu estou a trabalhar com ele, que é o nosso MyApp. Então, o usuário pode talvez ter mais de um módulo, pode querer importar talvez alguma coisa, uma função que está aqui, quer importar esta função, por exemplo, para outra aplicação, quer importar esta classe para outro módulo. Então, se ele importar agora esta classe para outro módulo, automaticamente, porque tudo que está cá embaixo não será executado lá. Simplesmente isto aqui será executado se eu estiver a executar este módulo ou este ficheiro, certo? Então, esta é basicamente a ideia, é que nem você estar a trancar alguma coisa, proteger alguma coisa para não ser invadido. Então, basicamente, é para isso que serve este if name for igual a main, certo? Dentro do Python. Então, dito isto, são essas coisas que nós queremos desenvolver dentro desta aula, que são esses basicamente as importações. Já importamos, também criamos a nossa app, instanciamos e rodamos, também definimos os nossos modos de aparência, o que basicamente está cá, certo? Primeiramente, criamos as nossas importações, depois disto, criamos a nossa aplicação inicial, depois disto, rodamos ela, na verdade, primeiramente instanciamos a nossa classe, depois rodamos a nossa instância e, por fim, definimos os modos de aparência da nossa aplicação, certo? Espero que você tenha compreendido, tenha entendido. Se você não compreendeu ou entendeu, volte a ver o vídeo, deixe aqui nos comentários talvez a sua dúvida que você ficou com ela. Vamos te ajudar a você sanar as suas dúvidas. Até a próxima aula.